Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. E quero dizer que o que a gente vai falar aqui hoje é uma coisa muito séria, que até agora nós estávamos brincando, mas é uma situação que diz respeito à vida dos nossos amigos, de muitos dos nossos amigos que nós temos, e nós precisamos estar atentos ao que se passa nos dias de hoje. Temos amigos e amigas que muitos que estão nos dias de hoje, talvez amanhã não estejam entre nós. Eu tenho curso de teologia, mas não tenho curso de filosofia. A filosofia que eu tive foi uma matéria muito breve no segundo grau e 2 matérias enquanto fazia o seminário de teologia. Então, digamos assim, eu fiz só, podemos dizer, 1 ano e meio de filosofia. É muito pouco, porque toda matéria ela é infinita. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé nesse momento para que nós possamos orar ao nosso Deus, pedir a Deus a misericórdia dele na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos tanto. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, na beleza da tua santidade, Pai querido. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu és santo, tu és tremendo, maravilhoso Deus. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos irmãos, ó Pai querido. Toma cada um em tuas mãos para que eles possam, ó Pai, estarem te buscando a cada dia, estarem se alegrando na tua presença, Deus amado. Sê conosco, nos guarda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Por aí sentar, amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias antes, no livro de Salmos, de número 127. Salmos, de número 127. Salmos, livro de Salmos, de número 127. Que diz respeito aos nossos filhos. Nos diz o seguinte: todos acharam? Aqueles que estiverem com suas Bíblias, ajudem aqueles que não estão com Bíblia, que alguns vieram para o TIM ou para o ensaio e não estão com suas Bíblias. Diz o seguinte a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente, granjeares aos seus amados, e ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando pleitear com os inimigos a porta. Vou repetir apenas o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Amém, irmãos? Às vezes nós queremos criar os nossos filhos para nós. E quando nós queremos criar os nossos filhos para nós, eles não se preparam para o mundo. Porque na verdade, na infância nós precisamos de carregar. Na adolescência, precisamos mais orientar do que carregar. Na juventude, também. E daí por diante, é uma questão que vai progredindo. Até na questão da liberdade dos filhos. Muitas das vezes nós queremos criar os nossos filhos para nós. E eles ficam apegados a nós em todas as situações. E quando arrumam algum trabalho fora, ou quando vão estudar longe,
Às vezes nós colocamos eles em bons colégios, para que eles tenham bastante cultura, bastante conhecimento, mas esquecemos de prepará-los para o mundo. A palavra de Deus diz que eles são herança do Senhor, não é? E galardão é presente de Deus para nós. Então, os nossos filhos são herança do Senhor. Nós precisamos criar eles para esse mundo de Deus, porque se nós ficarmos guardando eles toda a vida nas nossas asas, eles não terão maturidade para, muitas das vezes, administrar o primeiro, o segundo emprego. De repente, a primeira escola que eles forem estudarem distante, vão sofrerem muito. Então é necessário que nós entendamos isso, que os nossos filhos são nossos filhos, precisamos protegê-los, mas a maior proteção é o ensinamento. A maior proteção que você vai dar para o seu filho é o ensinamento sobre todas as coisas, todas as informações que você tem. Até para a criança faz muita pergunta, e nós às vezes queremos deixar, não, isso aí inventa, mas não. Conversa com ela em linguagem de criança. A criança fez uma pergunta que você acha que é muito para a cabecinha dela, você vai deixando vazar alguma coisa até o dia que você possa falar tete a tete, olho no olho, tá? Então não é bom deixar as crianças totalmente sem resposta. Comece a dar uma resposta hoje, amanhã ou depois, como é mãe, pai, irmão mais velho, irmão mais novo, amanhã depois você vai poder continuar o diálogo que você já começou. O grande problema é que às vezes nós não iniciamos o diálogo. Há necessidade de um bom diálogo, não é? Então, meus amados, herança do Senhor são os nossos filhos, galardão de Deus para nós, presente de Deus para nós pais. Como nós vamos falar hoje de suicídio, eu e minha esposa e minha filha Karina vivemos uma experiência, e meu sogro, minha sogra e minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, tivemos uma experiência muito amarga. Num domingo em que nós voltávamos da igreja, nós tínhamos duas filhas, Nós tivemos duas filhas, a Karina e a Andréia. A Karina você já conhece, está agora com 26 anos, não é? E a Andréia era uma menina muito alegre na sua infância e juventude, adolescência, melhor dizer. Foi uma criança muito esperta, linda, uma menina linda que nós tivemos, não é? Que aos 11 anos, mais ou menos, quis ser serva do Senhor. A Andréia foi serva do Senhor. Ela pediu para ser batizada, e nós, como servos do Senhor, nós não deixamos, não levamos logo no início para saber se ela queria realmente isso, não é? Então ela insistiu em ser batizada. Então eu não era pastor ainda, e levei ao pastor, falei: pastor, a Andréia quer ser batizada, e já frequentava a igreja, já era uma serva do Senhor, mensageira do rei, daquelas que lia muito, conhecia muito, aprendia muito, tirava os primeiros lugares das competições das mensageiras dos reis. E a Andréia foi crescendo, foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi crescendo, e mais para frente, aos 14, 15 anos mais ou menos, a Andréia se julgou que queria sair da igreja. Começou com muita rebeldia, não procurava mais a palavra de Deus, e como pai e mãe, a gente quer ter os nossos filhos na igreja. Então eu levava, às vezes, mesmo contra a vontade, eu levava a Andréia para a igreja, porque a gente entende que na infância e adolescência os pais têm autoridade sobre os filhos, e a Bíblia ensina isso, tá? Que os filhos necessitam ou devem obediência aos seus pais. Só que a Andréia, ela era muito rebelde como pessoa. Ela começou muito cedo
a rejeitar muita coisa. E aos 15 anos mais ou menos, ou 14 anos, ela quis sair da igreja, né? Pediu para sair, como dizem por aí, e sair, queria pedir exclusão ou desligamento do rol de membro, queria sair, e nós também seguramos um pouco, já que ela fez tanta força para entrar para a casa do Senhor, para ser serva do Senhor, nós também fizemos a mesma coisa, seguramos, conversamos e tal, até que vimos que não dava mais. Então nós falamos para ela, ó, conversei com minha esposa e falamos para ela, já que você quer tanto sair da casa do Senhor, fica à vontade, você pode pedir a sua exclusão, né? E Andréia foi crescendo. Aos 18 anos ela foi para a faculdade, foi cursar Direito, né, aqui na Estácio. E quando chegou aos 19 anos, uma outra coisa que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é que a palavra de Deus precisa ser ensinada, precisa ser estudada, precisa ser lida. Enquanto o seu filho te procura, enquanto o seu filho se mostra submisso, a minha esposa, por exemplo, demoramos 7 anos para que ela aceitasse Jesus. Eu resolvi casar com uma mulher não crente, um julgo desigual. Agora eu tive que pagar o preço. Então é oração todo dia, sem insistir, porque é pelo amor, não é a força. Deixava a Bíblia à vontade para que ela pudesse ler e conhecer a verdade, para que fosse liberta em nome de Jesus. E com o tempo, com carinho, com amor, eu não deixei de ir à igreja por causa dela, porque a Bíblia nos ensina que quando você ouve, ou seja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não quer perder a fé, não deixe de ir à casa do Senhor, porque quando você deixa de ir à casa do Senhor, você deixa de ouvir mais a palavra de Deus. Em casa ninguém, não adianta isso, não que eu estudo em casa, que eu leio em casa, ninguém estuda a Bíblia, ninguém cultua a Deus em casa como na igreja. Ninguém consegue fazer em casa o que faz na igreja, porque você tem outras pessoas. Aqui está o braseiro, a brasa sem o braseiro, ela vai esfriando, ela vai perdendo calor, perdendo energia e vai apagando. Assim somos nós. A mesma coisa é o membro fora do corpo. Se eu cortar a minha mão, ou um dedinho que seja, e colocar ele no canto, amanhã, depois, vai apodrecer, vai secar, vai virar pó. Então nós precisamos, se nós somos parte do corpo de Cristo, nós precisamos estar junto do corpo. Não existe crente em casa. Não existe isso aí de, não, eu sou crente na minha casa, que eu ouço, que eu cultuo, nada disso. Lugar de crente na igreja, lugar de servo do Senhor, o nome é servo. O servo tem que obedecer. Se você quer obedecer a Deus, você tem que deixar Deus guiar a sua vida pelo manual que Ele lhe deixou. Amém? Então a minha filha, aos 18 anos, ela entrou para a faculdade, mas passou a não consultar mais a palavra de Deus. Faculdade, em todo lugar você vai ser bombardeado, até no seminário. Se você não buscar a palavra no seminário, você vai se perder, porque entra a história geral, entra a história eclesiástica, entra os erros do ser humano, entra as dúvidas. Se você não buscar estar na verdade, pautado na palavra, você se perde. Tem vários colegas que começaram o seminário junto comigo e hoje estão alguns fora da igreja, inclusive, porque se perdeu. Muitos homens de Deus que começaram, homens que davam aula. Tem um pastor que eu li 2 livros desse homem, que livro abençoado. Hoje ele é um ex-evangélico, conhece a Bíblia toda, mas se tornou banal para ele. Deus, não sei como é que ele vê Deus agora, não é? Por quê? Porque subiu a cabeça.
Ele achou que sabia muito, era muito inteligente, muito sábio, se perdeu. Satanás era Lúcifer, anjo de luz, cheio de glória, cheio de beleza, estrela da manhã, mas também lhe subiu a cabeça o poder, o conhecimento, a sabedoria, e ele começou a cobiçar o lugar de Deus. Achou que era muito poderoso. Vou conquistar o lugar de Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Está em todo lugar, tem todo o poder, tem todo o conhecimento, sabedoria, ciência. Então não dá para enganar Deus. Poxa, ele que era o anjo de luz, sábio, inteligente, belo, se deixou ser enganado pela sua própria sabedoria, pela sua própria arrogância, pelo seu próprio orgulho. Amados irmãos, Satanás foi criado por Deus. Ele também tinha, ou tem ainda, algumas das virtudes de Deus. Conhecimento que Deus deu, sabedoria que Deus deu, assim como nós também. Nós somos criados por Deus, somos pouco menor do que os anjos, porque os anjos são espírito e nós somos espírito, corpo e alma. Então nós somos um bocado diferente por causa da nossa parte física, que nos faz diferente dos anjos e também dos demônios. É por isso que, para combater um outro espírito que era de luz e se tornou de trevas, nós não podemos combater com a nossa carne, com a nossa força. Combatemos com o Senhor Jesus. Tudo que fazemos contra as trevas tem que ser em nome de Jesus. Nunca pelo meu entendimento, nunca pelo meu conhecimento, mas por Jesus. Então, meus amados irmãos, a minha filha entrou para a faculdade e, como ela lia muito, ela me perguntava algumas coisas, e por trabalhar na área de segurança pública, a gente estuda muitas leis, e isso aí a gente conversava, debatia. Português também a gente conversava um pouquinho e tal, até que ela achou que sabia muito e debatia algumas coisas, não aceitava outras, porque o conhecimento, a sabedoria mundana, foi entrando na sua cabeça. As fábulas que se contam por aí foi dizendo para ela que a Bíblia era uma fábula, e ela foi acreditando, porque no mundo espiritual a verdade é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. A palavra de Deus é a verdade, mas no nosso mundo é tudo relativo. A verdade é relativa. No mundo que nós vivemos, as verdades que nós vivemos, elas são relativas. E nós aprendemos isso também na faculdade, porque tudo lá é relativo. E muitas das vezes um professor que não tem tanta experiência em ensinar, ele se torna, ou ele quer ser a verdade, e afronta os alunos, e os alunos têm que concordar muitas das vezes com a verdade dele. Então a gente às vezes finge que concorda e bota no papel as respostas que ele quer ouvir da prova, mas quando a gente se confronta pessoalmente no diálogo, a gente tem que mostrar para ele a palavra da verdade, que é Jesus. Então, meus amados irmãos, ela começou a conhecer essa sabedoria e ela começou a se perder. E ela estudava à noite, André estudava à noite, de 18h40 até as 10h30, às vezes até às 11 horas. E chegou um momento que ela cismou que tinha que trabalhar. Então, aos 19 anos, André declarou-se ateia, ou seja, não acreditava mais em Deus. Aos 19 anos, terminando o segundo período de direito, André cismou que Deus não existia, que a Bíblia era fábula,
que nada disso era verdade, que Deus era a história da carochinha, e assim foi. E aos 20 anos, beirando os 20 anos, ela começou a trabalhar como telefonia, né? Eu esqueci o nome que se dá agora, telemarketing. A Andréia começou a trabalhar em telemarketing, e telemarketing ela afeta muito a cabeça da gente. Havia dias que ela levantava entre 4h30 e 5 horas, só ia dormir meia-noite, 11h30, meia-noite, quase 1 da manhã, e aquilo afetou a Andréia. Ela teve um surto psiquiátrico. Só que a Andréia não quis se tratar. Nós tentamos várias vezes, eu falei que ia com ela, tentei negociar com ela, que ia também juntamente com ela, o psicólogo, etc., por vários momentos, e ela não quis. Teve uma vez que ela até consegui convencê-la no diálogo, tá, minha filha, eu vou me consultar, você se consulta junto comigo, nós vamos ter cada uma a sua consulta, eu vou junto com você. Que ela falava que só ia se eu fosse também. Falei, eu vou, tua mãe vai, não tem problema. Marcamos psicólogo, não é? Para ver se dali a gente avançava. Chegamos no dia, ou um dia antes, a Andréia virou para mim e falou assim: pai, se você quiser, vai você, eu não vou. Aí ficou difícil, né? E nós também, sem conhecimento das leis, porque depois disso eu fiquei sabendo que a gente pode ir ao juiz e pedir para que o juiz decrete que ela seja tratada à força, não é? Mas enquanto isso não acontece, você não pode levar a pessoa que tem problema psiquiátrico ou psicológico, levar ele à força para o médico não atende. E ela também, sabendo disso, ela jogava isso na cara da gente. Falava, olha, não adianta me levar, porque eu não vou ser atendida. Chegando lá, o médico não vai me atender e você vai ter que me trazer de volta. Então ela ficou assim muito rebelde, começou a se afetar a sua mente. E o problema psiquiátrico, né, a depressão em geral, ele, como eu falei até no Face mesmo, é um problema que ele vem silenciosamente, né? Muitas das vezes nós sentimos vontade de nos isolarmos do mundo, ficar totalmente distante do mundo. Não quer dizer se você está de saco cheio de ver gente todo dia, porque a gente que trabalha no centro da cidade ou na Zona Sul, você vê gente igual a gente vê mato por aqui, não é? Então você chega lá, você entra no ônibus, gente para todo canto. Você entra no trem, gente de todo lado. Você entra no metrô, está abarrotado de gente. Você não sabe o que fazer. Tem hora que dá vontade de você sumir, ficar sem isso. Aí é comum, tá? Mas tem pessoas que não. Mesmo sem ver tanta gente, ele começa a ir para um quarto escuro. Ele começa a querer ficar isolado. Ele começa a não querer saber, inclusive, de comer. Fica só estudando, muitas vezes lendo, e ele começa a ter algumas preferências. E também começa a escolher. É claro que nós somos, o ser humano é um ser seletista, ou seja, nós escolhemos as pessoas com quem nós queremos lidar. Mas quando entra a depressão, essas pessoas querem escolher algumas pouquíssimas pessoas. Ela forma um grupo fechadíssimo, e às vezes nem para aquele grupo ela declara aquilo que ela está pensando. Tá? Poucas pessoas ficam sabendo das coisas que passam na mente daquele que está em estado de depressão, porque também existem vários fatores. Existe a coisa que você sente dentro de você, tá? Você começa a ter problemas aqui, sentir uma série de coisas que é de dentro para fora, e existem os fatores também, os acontecimentos. E de repente, dependendo da situação em que você está, até uma palavra que vai ser dita a você, ela pode lhe fazer mal. Então a questão da depressão, ela precisa ser tratada. Muitas das vezes a gente leva logo para o lado espiritual e diz logo que é demônio, quando muitas das vezes não é demônio, tá? Muitas das vezes há necessidade de tratamento. Tem um texto bíblico que Jesus fala assim: não precisam de médicos os sãos. Quem precisa de médicos?
tá? Então Jesus ali, ele se coloca como médico. Por quê? Ele entende que há necessidade de ter médico. Quem instituiu os médicos foi o próprio Deus. Assim como instituiu o professor, como instituiu os mecânicos, motoristas, seguranças, delegados, os políticos, governadores, presidentes. Jesus vira para Pilatos, quando Pilatos fala assim: olha, fala alguma coisa para que eu possa te defender, fala alguma coisa, você não fala nada. E Jesus diz para Pilatos assim: olha, nenhuma autoridade teria sido algo que não te fosse dado, tá bom? Então toda a autoridade está debaixo da mão de Deus. Algumas não querem se submeter ao poder de Deus, à autoridade de Deus, e todas elas têm o seu limite. Quando nós nos submetemos como autoridade a Deus, ele nos deixa ir muito longe. Mas quando nós queremos decidir por nossas próprias mãos, queremos a glória para nós mesmos, Deus corta logo no limite de onde Ele quer, até onde Ele quer que você vá. Nabucodonosor, ele foi muito bem. A palavra de Deus diz que de longe chamei o meu servo. Sem Nabucodonosor nem conhecer a Deus. Nabucodonosor servia vários deuses, mas Deus sabia que um dia ele seria seu servo, ou que ele tomaria conhecimento de que era seu servo. Nós outrora estivemos em várias situações, achávamos que não éramos servos de Deus. Muitos estavam perdidos nas trevas do pecado, fazendo feitiçaria, outros no sexo, outros nas drogas, e achávamos que quem nos guiava era aquela guia, pobre coitado de nós, né? Era aquela guia que estava no nosso pescoço, ou de repente aquele patuá que a gente carregava no bolso, ou alguma coisa parecida. Embora eu tenha nascido num lar cristão, mas a gente fica sabendo de todas essas coisas porque as pessoas mesmo falam. Amém? Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que toda a autoridade está debaixo da autoridade de Deus. Voltando à minha filha, ela aos 19 anos se tornou ateia, não acreditava mais em Deus, e aos 20 anos André resolveu dar cabo da sua vida. Como vocês sabem, eu trabalho na área de segurança pública. Eu tinha uma arma em casa na época, e a André pegou a arma e deu cabo da sua vida num dia que nós voltávamos da ceia do Senhor. Nós entramos em casa, eu olhei para o basculante e André estava em cima da cama com uma arma cruzada no peito, né? E eu falei assim: André cometeu uma tragédia. Não nesse tom, né? Falei rápido para a Selma, entrei correndo em casa, e quando eu vi, André havia atirado no seu próprio peito, né? Nós tentamos tratar, nós fizemos tudo o que nós pudemos, no limite do nosso conhecimento. Tem uma vez que ela passou mal no trabalho porque não estava se alimentando. É um dos problemas da pessoa que tem começa a ter, né, esse problema que nós falamos. Então ela não estava se alimentando, passou mal, foi para o hospital, e eu fui até lá para dar um apoio a ela, para estar junto com ela. Falei com a doutora que ela estava com problema de depressão, inclusive uma das vezes, ela às vezes colocava a melhor roupa que tinha e saía sem destino. Aí demorava meia hora, andava assim, sem saber nem para onde estava indo, e depois voltava para casa. Num desses dias, às 2 horas da manhã, ela desceu, eu desci atrás, com a melhor roupa que tinha, desci atrás dela e virei para ela e falei: minha filha, é hora de dormir, não é hora de estar na rua, vamos deitar. Ela olhou para mim assim: tá bom. Aí entrou, subiu, deitou e dormiu, até com a roupa mesmo que estava. Então, meus amados,
a questão psiquiátrica em nós. A nossa mente humana, ela é muito falha, não é? Nesse dia que eu fui até o médico com ela, no metrô, ela brigou comigo, falou que ia sair do metrô por causa de mim. Eu não quero que você fique do meu lado, sai do meu lado. Aí eu falei as verdades para ela, saí, sentei lá do outro lado. Aí na estação seguinte ela soltou e pegou o ônibus para casa. Ela veio sozinha para casa. Eu fui para tratar dela. Nesse dia eu falei com a doutora fez uma pergunta: por que você estava chorando? Ela se afastou e chorou, né? Depressão pura. Começou a chorar, eu não sabia, nem notei que ela tinha chorado. Mas eu falei: doutora, ela não está muito bem, ela está tipo um surto psiquiátrico, e se a senhora puder fazer alguma coisa ou internar. Mas a doutora conversou com ela, não era a área da doutora. A doutora falou com ela: por que você estava chorando? Ela: eu chorando? Seu rosto está com cara de que você estava chorando. Ela falou: nada não, isso aí caiu o olho e tal. Disfarçou e ficou por ali mesmo. Então, meus amados irmãos, como nós falamos, a pessoa que tem problema psiquiátrico, a pessoa que tem problema de depressão, ela necessita ser tratada. E a depressão, ela pode alcançar qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser atingido pela depressão. Inclusive, eu ainda estava trabalhando, que agora estou aposentando, né? Nessa época, me tiraram de onde eu estava trabalhando, porque eu ia para a rua com uma equipe, né, na área de segurança, e eles me tiraram da rua, me deixaram interno, cuidando de uma determinada área, para que eu também não tivesse problemas psiquiátricos. Porque, em geral, quando os pais perdem filhos nessa situação, ele tende também a entrar em depressão, a ter problema psiquiátrico. Então, a verdade é que nós necessitamos de estarmos juntos, necessitamos de conversar um com o outro. Não prenda, por favor, não prenda as suas emoções. Não precisamos agredir ninguém, não precisamos quebrar nada, mas se você tem um problema emocional, converse com sua mãe, converse com seu filho, com sua filha, com seu pai, com o marido, com a esposa. Não fique com o problema só para si, porque precisa ser compartilhado, tá? Então nós somos seres sociáveis, nós precisamos estar em constante movimento, precisamos estar nos ocupando com algumas coisas. Nós, seres humanos, não podemos ficar em casa guardado. Se deu vontade de ir para o quarto, ficar fechado no quarto, você faça o contrário, vá ler a Bíblia. O nosso Deus é um Deus poderoso, tá? E Ele nos trata e instituiu médicos, instituiu psiquiatras, instituiu psicólogos para que também nos tratasse nessa área. São pessoas profissionais dessa área para nos tratar. Nós temos alguns homens da Bíblia, né, que passaram por momentos muito difíceis. Elias, por exemplo, ele é um deles. Elias, ele após vencer os profetas de Baal e os profetas de Azerá, ele, por uma simples palavra de Jezabel, ele sentiu depressão. Aquele momento na vida do profeta foi um momento de depressão. Ele correu para a caverna e Deus ali começou a tratar Elias, né? Deus começou a tratar. Primeiramente, o que Deus fez? Enviou o anjo e deu comida para Elias. A pessoa que entra em depressão, ela tem esse sintoma, né? Ele não quer comer, não quer falar com ninguém, começa a fechar a janela, fechar a porta, e cai em quarto escuro, tá? Então são pessoas que têm características de depressão. Não quer dizer, tá? E também alguns começam a ficar sem comer, param de comer totalmente, né? Come pouco, começam a passar mal por falta de alimentação, e outros passam a comer muito e por isso engordam demais.
Então tanto faz, ele pode pender para um lado como para o outro. É um distúrbio. Então você tanto faz. Algumas pessoas comem muito quando estão com algum problema e outras deixam de comer. Então nós precisamos entender que essas pessoas, elas estão com distúrbios, estão com problemas, e precisam ser tratadas. Amados irmãos, ouvintes, vocês, quando tiverem algum sintoma de depressão, o nosso Deus é o nosso principal médico. Ele institui os médicos, mas ele também nos trata. Procure louvar ao Senhor. Não vá ficar em quarto escuro, não vá fechar tudo. Ou se alguém da família estiver com alguns desses sintomas, comece a entrar em contato com ele, conversar, tomar providência. Procura levar o conhecimento do pai ou da mãe, ou se possível, tente de alguma forma tratar essas pessoas, porque de repente não há uma cura definitiva. A depressão só quem cura é Deus, mas há uma forma de ser tratada para que ela fique amena ou que ela diminua, tá bom? Então é isso que nós temos a falar nesta noite a respeito da depressão e também da palavra de Deus. Ainda um texto da palavra de Deus é Abacuque 3. Depois eu vou estar abrindo para que os irmãos possam estar fazendo algumas perguntas. Abacuque 3, 17 e 19. Quase que Abacuque foge da minha Bíblia, viu? E diz o seguinte: a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como das cruz da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Então, meus amados irmãos, eu perdi a minha filha, ela partiu, contra a própria vida, ela pelejou contra a sua própria vida, mas a nossa vida continua. O meu Deus, Ele me consolou, tem consolado a Selma também, a minha esposa, e por isso nós nos tornamos mais fortes. Eu ainda lá no cemitério, quando fomos ao sepultamento da minha filha, eu falei que seria mais radical contra as hostes infernais, ou seja, contra o poderio de Satanás na terra. E por isso hoje em dia eu prego muito mais a palavra de Deus, porque eu tenho fé nesse Deus todo-poderoso que me guarda, que me guia e que me conduz em todos os dias da minha vida. E assim nós temos feito, procurado estar na presença do Senhor, porque não é uma coisa, não é um acontecimento, por mais drástico que seja na nossa vida, que nós devemos deixar de adorar esse Deus todo-poderoso, porque outros dias virão, sejam eles melhores ou piores, mas ainda assim nós vamos continuar confiando no Deus da justiça, no Deus da minha salvação, no Deus que tem nos consolado todos os dias da minha vida. Amém? Nós ainda queremos saber se os irmãos têm alguma pergunta a fazer. Pode ser tanto com relação à minha filha, quanto com relação à palavra, não tem problema, tá? Deus nos curou. Pode falar. A coragem do Senhor, porque sinceramente eu não me vejo no seu lugar. Eu não sei como seria para mim. E é uma situação muito delicada. Assim, eu fiz um curso de enfermagem, no qual eu fiz um estágio no hospital psiquiátrico. E eu lidei com uma paciente que está de depressão. Um dia ela queria conversar, no outro ela já não queria. Um dia ela comia, no outro ela não comia.
Repete para o paciente. Então, enfim, eu convivi uma paciente, todo o estágio, eu ia lá visitá-la, que ela tinha depressão. Um dia ela queria comer, no outro ela já não queria comer, no outro ela queria conversar, no outro ela já não queria. Então nessa convivência eu aprendi um pouco, pastor. E me chateia muito quando eu vejo as pessoas à minha volta julgando, falando: ah, não, depressão falta de Jesus no coração. Ah, síndrome do pânico é a pessoa maluca. Ah, isso é frescura, isso não é coisa de homem, não. Isso até me chateia. Isso me dá como é que se fala? Uma indignação muito grande. Porque as pessoas hoje em dia, pastor, por mais que tudo esteja assim exposto, tenha na internet, ainda tem pessoas que ainda têm preconceito, pessoas que não sabem de nada, não procuram saber e continuam julgando. E pode ter, às vezes, uma pessoa ao meu lado que esteja passando por uma situação dessa e eu não seja sensível o suficiente para ver. Então eu acho que a gente tem que estar também com o coração aberto para isso, pastor, para olhar as pessoas que estão à nossa volta. Porque essa moça que sofreu de depressão, ela era sozinha. Ela não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha sobrinha, ela não tinha nada, ela não tinha ninguém. E muitas pessoas que hoje em dia se suicidam, entram em depressão, têm síndrome do pânico, entre outros problemas psiquiátricos, como esquizofrenia também, as pessoas que estão à volta muitas vezes não vê. Porque está tão focado na sua vida, no seu problema, aí acontece o que aconteceu infelizmente com a sua filha, da pessoa se suicidar. As pessoas estão em volta e falam: ué, o que houve? Ela é uma pessoa tão feliz, tão alegre, ela é uma pessoa tão simpática, o que aconteceu? Eu acho que a gente tem que pedir a Deus também, não só amor ao próximo, mas sensibilidade, para saber o que está passando à nossa volta. Para eu poder olhar uma vez para a Aline e falar assim: não, eu estou vendo que a Aline hoje não está bem. Ela está com esse semblante baixinho, acho que eu vou conversar com a Aline. Não vou conversar, não, vou orar pela Aline. Não tem intimidade, eu vou orar pela Aline. Entendeu, pastor? Infelizmente, eu acho que hoje em dia há muito julgamento, muito apontamento, mas pouca ajuda, muito pouco amor ao próximo, muito pouca sensibilidade. Irmãos, realmente é um fato ou são várias doenças que ocorrem, são reais, mas que nós desconhecemos, às vezes porque também, como a irmã falou, estamos preocupados com a nossa vida e não queremos tomar conhecimento, não estamos nem aí, e às vezes desconhecemos por falta de conhecimento nesta área. Nós lemos muito pouco, geralmente fica sabendo mais dessas questões quem gosta muito da área de humanas, não é? Mas é bom. Por que eu hoje resolvi compartilhar isso? Porque nós temos muitas pessoas à nossa volta que estão sofrendo desse mal, não é? E nós resolvemos compartilhar para ver se de alguma forma nós podemos ajudar, mesmo sem conhecimento ou com o mínimo conhecimento de psicologia, porque nós nunca militamos nessa área, nunca nos aprofundamos na área de psicologia, mas com esse fato ocorrido em nossa família, a gente adquiriu um pouquinho de experiência, e com essa experiência a gente pode compartilhar pelo menos um fato e algumas formas que a gente ficou sabendo que podia ser tratado. Exemplo, algumas mães, a palavra do pai e da mãe, ela é muito forte, do avô, do tio, da tia também, tá? Principalmente pai, mãe, avô e avó. Nós ainda amaldiçoamos até hoje os nossos filhos. São coisas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, que eles vão levar para o resto da sua vida. Precisarão de muito tratamento, ou de um tratamento profundo, especializado, para se libertarem disso. A mãe ou o pai que vira para o filho e diz: você é um demônio, você não presta, você não vale nada. Amados irmãos, nem com o filho do vizinho, nem quando você estiver com raiva,
Uma vez eu vi um pai, porque o seu filho era drogado, era dependente químico, ele falou que eu vou matar você. E eu cheguei para ele e falei: você, pai, nunca, a princípio eu não falei, eu liguei para ele, depois pedi o telefone, depois orientei, levamos o filho dele foi recuperado, né? Foi 100% de recuperação do pastor André, e ele foi recuperado, aquele jovem, porque o pai já estava por aqui com ele, por causa dos problemas. Ele começou a pegar coisas em casa para vender, etc. E o pai não tinha mais como tratar, ele falou: vou te matar. E eu cheguei justamente nesse momento. Eu peguei o telefone de um, depois eu voltei com o pastor André, e ele pôde estar lá no centro de recuperação por algum tempo e se recuperou. Hoje tem muito tempo que eu não tenho conhecimento dele, e estive pregando na igreja da tia dele depois disso. Foi uma bênção, foi uma coisa assim, um mover de Deus muito grande. E nós não podemos dizer de forma alguma para os nossos filhos, eu falei para ele: você não tem autoridade para dizer para o teu filho que vai matá-lo. O único que pode tirar ou dar a vida é Deus. Você não é Deus. Não falei na frente do garoto, para não dar também o que falar ou causar um mal pior, né? Mas eu falei por telefone pelo pai: você não tem autoridade nem de falar. Quem dá ou tira a vida é Deus. Irmã, pode ir. Boa noite a todos. Eu tive dentro de casa, né, uma situação de depressão da minha mãe. Ela, na época, a gente até morava no Verdiano, não sei quem presenciou. A minha avó, eu tinha um tio também com problema de drogas, né? E a minha avó faleceu por causa dele de problema. Minha avó tinha diabetes emocional. E minha mãe ficou firme segurando meu pai, meu avô também. E 3 meses depois, meu tio foi assassinado. Minha mãe também firme. E depois que todo mundo se reergueu, ela se abateu. E ela emagreceu muito, né? Ficou muito debilitada, ela de um lado para o outro dentro de casa. E não sabia explicar o que ela sentia. E passava mal, assim, ficava gelada, perdia cor, tinha muito mal-estar. E queria só ficar isolada, repetia as coisas várias vezes. Se varresse a casa, ficava o dia inteiro com a vassoura. Se fosse dormir, era o dia inteiro dentro do quarto. E a gente o tempo todo tendo que ficar andando atrás dela. E na vida dela, né, assim, no caso específico dela, a providência na vida dela foi Jesus. Foi quando nós conhecemos Jesus que ela foi liberta, foi assim, foi curada disso, né? Jesus veio como um remédio para a vida dela. E por muito tempo a gente lutou contra isso, né, para entender. Graças a Deus. Mas assim, Deus tem o poder de curar, sabe? Os médicos, Deus usa sim os médicos para abençoar a nossa vida. Mas eu acho que o dono de todas as coisas, o poder, né, o poderoso é Deus. E nessas 2 circunstâncias foi realmente providência de Deus. Irmãos, então, por algumas vezes, nós tentamos tratar a minha filha de várias formas. Ela, inclusive, melhorou. O que nos deixou mais assim, sem ação, foi que nós, foi a poder de oração que ela veio melhorando, né? Os irmãos que iam em casa oravam, e eu orava no quarto dela, e ela melhorou. Inclusive, ela estava com a dívida no banco, e ela veio e falou: pai, o senhor, quem está com a dívida? Não era muito grande a dívida não, porque eu adquiri uma dívida no banco e quando eu estava na crise, né? E agora eu estou com vergonha de pedir isso para o senhor. Falei: filha, não se preocupa não, isso aí não é problema, a gente vai quitar a sua dívida. Mas quando ela estava na melhor da sua fase, quando ela estava, que parecia para nós que ela estava assim numa situação melhorando, ela estava boa, já tinha noção do que tinha tido, foi justamente nessa época que veio a questão do suicídio. Deixa eu passar para a irmã. Todo mundo aqui me conhece, sabe que eu tenho um excepcional. E aconteceu na minha casa também com a minha mãe. A minha mãe, nós não sabíamos a causa, o motivo,
Mas o que eu quero deixar para vocês é que dentro da igreja também tem muita gente sofrendo de depressão. Não é só lá fora, que são pessoas que se afastaram de Jesus. Minha mãe, até os últimos dias dela, ela esteve dentro da casa do Senhor, esteve debaixo da guarda da casa do Senhor. E ainda assim, ela, quando morreu, ela ainda estava deprimida. Então, depois que ela morreu, nós achamos uma carta dela em que ela contava uma parte da vida dela que ninguém sabia. Ninguém sabia. A gente sabia que minha mãe, de vez em quando, ela, falhava. Desse jeito, quietinha, no canto. Ela era meio deprimidinha, mas nunca foi aquela coisa que, ela está em depressão. Era uma coisa branda. Não era profundo. E, no entanto, ela trouxe a vida dela toda, aceitou a Jesus, e na igreja, e fazendo a obra, falando de Jesus para os filhos, mas aquilo ainda não tinha saído do coração dela. E quando a minha avó faleceu, nós até nos preocupamos com isso, né? Porque eu já morava em Santa Cruz há muito tempo, a minha irmã que morava aqui, ela foi morar em Cabo Frio, e ela se viu sozinha praticamente, porque a irmã que morava perto também, acho que tinha lá seus problemas. Então, o que aconteceu? 11 meses depois que minha avó faleceu, a minha mãe veio a falecer também. Não se matou, não se fechou num quarto escuro, mas se deixou adoecer. A imunidade dela foi baixando, foi ficando dodóizinha aqui, até que um dia ela, fraca, não sei, ela levou um tombo. E esse tombo, ela já tinha sequela de um outro tombo que ela tinha sofrido há anos atrás, e ela teve, não foi diagnosticada, mas eu acredito que um outro traumatismo, porque ela bateu com a cabeça, e depois disso, 3 dias depois, uma semana depois, ela estava morta. E a minha irmã, excepcional, quando eu soube da situação da minha irmã, que estava com essa minha outra irmã mais velha, vamos cuidar, né? Hoje vocês veem Regina participando, brincando com todo mundo. Eu falei, eu estou levando minha irmã, porque senão você será a próxima. E está aí hoje. Bom, boa noite a todos. E é importante deixar claro que esse fato não acontece só com pessoas de 20 anos, acontece com bem menos também. Nós tivemos um caso há um tempo atrás aí do Gabriel, que ficou vindo aqui, o pastor fez um trabalho de cura e libertação com ele, e nós ficamos assistindo essa família lá em Caxias, Nova Iguaçu. Nós saímos daqui, nós íamos lá para Nova Iguaçu, pastor. Mas ficamos tratando, fazíamos culto lá, eles vinham para cá. O pastor deu um estudo aqui, estudo da apostila de cura e libertação, para a glória e honra do nome do Senhor. Esse jovem se encontra totalmente liberto. Só que, porém, hoje eu recebi o telefonema de quem? Da família, pedindo, pelo amor de Deus, pedindo para ela, que era com muita urgência, né? E o rapaz, outro rapaz, me falou hoje, eu tenho que falar isso com o pastor, sabe? O pastor João, para você. Ele está pedindo ajuda, ele quer ajuda. Eu falei para minha mulher que esse é claro mais importante. Então, eu estou aproveitando a oportunidade, pedindo se tem como nós fazermos uma visita lá em São. Nós precisamos visitar essas pessoas e realmente o mais importante é quando elas querem ajuda. É uma ajuda justamente que a gente não pode negar. Bem, meus amados irmãos, nesse momento eu quero só ler ainda mais um texto para finalizar, que é Mateus, capítulo 4. Graças a Deus, eu entendo que foi assim muito proveitoso, porque alguns de nós não têm problemas com relação à parte psicológica ou psiquiátrica, mas hoje em dia é um problema que acontece em todo mundo. E a pessoa que tem, ela
constante, isso aí, constante tratamento. Mais um irmão pediu a palavra aqui brevemente, mas Amém. Shalom, boa noite. Meu nome é Marcos Senna. Eu tive também, muitos anos atrás, também um estilo de depressão por rejeição e pensar que meu pai e minha mãe não gostavam de mim, amigos e colegas, e nisso me afundei nas drogas. Profundamente, até eu ficar dependente químico. Cheguei a falir meu pai, a loja do meu pai fechou. E esse testemunho é tipo uma pergunta, porque muitos diziam que depressão é algo maligno, do demônio, coisas assim. E nisso eu me afundei profundamente nas drogas, por pensar que meu pai e minha mãe não me davam atenção, né? E minha mãe é mãe de santo, linda, mas eu oro ao nome de Jesus para se libertar, né? E fez muitas coisas pensando que estava fazendo a meu favor, né? E entregando minha vida na mão do inimigo. Aí, uma pergunta sobre isso. A depressão realmente é um ato maligno que vem alguém querer se matar? Porque eu fiquei muito deprimido, comecei a usar drogas e pensei em me matar também na época. Mas eu não conseguia. Não conseguia porque alguma coisa meio que assim me mostrava lances, tipo flechas assim, da minha família, essas coisas assim. Aí quando eu tentava fazer alguma coisa, eu não conseguia. Aí vieram falar para mim que era depressão, a depressão não era maligna. Eu queria saber se é realmente isso. a depressão, ela não é maligna. Porém, o inimigo das nossas almas, ele aproveita a nossa debilidade, a fragilidade, quando nós, se vocês prestarem bastante atenção, que algumas pessoas têm problema psiquiátrico e têm problema espiritual. Por quê? Porque Satanás, ele aproveita, é assim que ele faz com a gente. Por exemplo, você é bom, você está bom, aí ele vem com algum colega, roda de amigo, e oferece uma bebidinha, um cigarrinho, a droga, aí depois se torna dependente, certo? Então ele entra por aí, ele entra quando a gente não pode dizer que não, tá? Quando a gente não consegue dizer não para Satanás, é que ele se apodera da gente. Eu sempre digo aqui na igreja que ele nunca vai aparecer de chifrão nem de rabão. Ele vai aparecer numa facilidade financeira, um molezinho escondido, um dinheirinho, certo? Uma gata lindona, um rapazão, né? Um garotão bonitão, certo? Então ele nunca vai aparecer diabão, ele vai aparecer lindo, maravilhosa, para que a gente caia, ou fácil. Então é aí que o Satanás entra. Ele entra quando nós não temos condições de dizer não. Então é necessário que nós estejamos com a nossa mente santa, para que nós possamos em todo tempo buscar primeiramente a Deus e poder dizer não para Satanás. Algumas pessoas, depois a gente vai estar falando em outras mensagens, outros estudos, elas vivem, né, fazendo a vontade de Satanás, cavalo, mula de Satanás. Inclusive teve um senhor que veio falar comigo essa semana passada, que ele falou o seguinte: quando você quer sair de lá, quando você é mula, cavalo de Satanás, que você quer sair, o único lugar que você pode ir é para a igreja, porque se for para outro lugar ele pode te pegar, entendeu? Então ele vai procurar encontrar o momento frágil da vida. A depressão, ela é uma enfermidade, uma doença, e precisa ser tratada. Mas quando na depressão você tem problema da sua parte psiquiátrica, ela fica debilitada. Então você não pode dizer não para Satanás, você não consegue dizer não. Aí acontece você cair para as drogas, cair para o vício da bebida, cair para outras coisas mais, o vício do sexo, tudo, um monte de problema. Então é aí que Satanás entra com seus demônios. Então nós precisamos buscar a Deus em todo tempo e ajudar essas pessoas. O cego, o manco,
espiritual, o aleijado espiritual, ele precisa de você para trazê-lo para a casa do Senhor, carregado, arrastado. Vai ter um momento que ele quer vir, mas ele não tem força. Então você, que é o servo do Senhor, é que vai trazê-lo para a casa de Deus, para que ele possa ser tratado, para que ele possa aqui ver a glória de Deus e voltar a caminhar com as próprias pernas. Então, meus amados irmãos, é isso. Mesmo que Satanás, o nosso inimigo, ele atente contra a nossa vida, o nosso Deus, ainda assim, quando nós o buscamos, ele nos faz repousar e descansar, porque ele é um Deus todo-poderoso, e só a ele nós devemos buscar, só a ele nós devemos glorificar e dar glórias a ele, porque ele é o Deus que nos cura, é o Deus que nos sara, é o Deus que nos guarda. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos que estiveram aqui nesta noite, e de repente nós vamos ter um outro dia em que nós estaremos novamente falando sobre esse assunto, tá bom? Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, porque mais uma vez nós estivemos aqui nesta noite, Pai, falando algo, Senhor Deus, concernente, ó Pai, primeiramente ao Teu reino, Deus, e depois a pessoas que necessitam, ó Deus, de uma ajuda, necessitam de uma palavra, necessitam de um abraço, necessitam de uma cura, Deus. Muito obrigado, porque Tu és o nosso médico dos médicos, ó Deus. Contigo nós deitaremos e descansaremos para a honra e glória Tua, Senhor Deus. Abençoa cada um dos irmãos que aqui estiveram, Pai. Continua abençoando, Deus, para que os Teus servos possam falar das boas novas de salvação àquelas pessoas que necessitam, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Deus eterno. Amém, Senhor.